Olá, eu sou o professor Givanildo. Hoje trago protagonismo, como sensibilizar estudantes na tutoria para uma participação consciente. Esse material está relacionado com a primeira pergunta lá do material do plano de melhoria que você tem que desenvolver com seus estudantes. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um infográfico que você pode baixar e utilizar junto com esse material ao desenvolver suas aulas lá na tutoria. Gostou? Deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje a gente vai mergulhar direto numa jornada incrível que acontece bem ali no dia a dia da escola. Sabe aquela ideia de deixar de ser só um observador passivo e virar o verdadeiro autor da própria história escolar? Pois é, vamos destrinchar o que significa esse tal de protagonismo estudantil na prática. E olha, não é só mais uma daquelas palavras da moda, tá? É um conjunto real de habilidades, espaços e atitudes que muda o jogo completamente. Para quem já acompanha as tendências da educação de hoje, chegou a hora de organizar essas ideias e entender como a sala de aula é, na verdade, o trampolim para o futuro. Então, para começar, vamos imaginar duas posições bem diferentes. De um lado, a gente tem a famosa poltrona do espectador. É super confortável, né? A pessoa senta, recebe tudo mastigadinho e deixa a vida escolar simplesmente passar. Meio que achando que a escola é só um ensaio geral para a vida real. Mas as nossas fontes mandam um recado muito claro. A escola não é um ensaio, é o palco principal, é a vida acontecendo agora. Do outro lado, a gente tem a cadeira de diretor. É aqui que a mágica acontece. Quem senta nessa cadeira vira o autor, pega a caneta e escreve o próprio roteiro. Claro, sair da passividade exige suor, mas com certeza absoluta é o único jeito de causar um impacto de verdade. Bom, vamos entrar na nossa primeira parte, a fórmula do protagonismo, focada em voz, ação e bem comum. Sabe, entender essa mudança pede que a gente olhe para o protagonismo quase como se fosse uma ciência exata. Existe uma fórmula aí. Tem muita gente que acha que para ser protagonista basta só parecer ou gritar mais alto, mas as pesquisas educacionais mostram que não é bem assim. O protagonismo real tem componentes super específicos. A grande equação é a seguinte: voz mais ação mais bem comum é igual a protagonismo. Explicando melhor, a voz é o que cada um pensa e sente, é ter clareza para expressar as ideias. Mas convenhamos, voz sozinha é só um eco no corredor. A gente precisa somar a ação, que é colocar a mão na massa, executar de fato. E voz e ação precisam apontar para o bem comum. Não é sobre querer os holofotes só para si, entende? É sobre interagir de um jeito positivo e melhorar a realidade de todo mundo em volta. Protagonista é quem assume a caneta para escrever uma história que faz bem para geral. Dito isso, vamos para o próximo ponto. Mentalidade e método. A mudança de visão. Para essa fórmula não ficar só no papel, a gente precisa dar um passo atrás e entender a base teórica por trás disso tudo. Historicamente, rolou uma mudança gigantesca de paradigma. Lá atrás, a sociedade olhava para a juventude com uma lente meio preocupada, digamos assim. Enxergavam os jovens quase como um problema que precisava ser resolvido ou controlado. Só que o educador Antônio Carlos Gomes da Costa deu uma verdadeira virada de chave nessa história. O material que estamos analisando destaca exatamente isso. A juventude não é o problema, pessoal. Pelo contrário, os jovens são a solução definitiva e o recurso mais poderoso que a gente tem para os desafios da sociedade. É uma mentalidade que empodera e coloca uma responsabilidade imensa e muito positiva nas mãos da nova geração. E juntando as peças, a gente percebe a criação de um verdadeiro kit de ferramentas para a cidadania ativa, unindo ideias de dois pesos pesados da educação. De um lado, a gente tem essa lente de Costa, que traz a mentalidade focar no bem comum e ver o estudante como a solução. Do outro lado, a gente tem um motor metodológico do mestre Paulo Freire, que é totalmente centrado na praxis, ou seja, é juntar a reflexão para ler o mundo com a ação para transformar essa realidade. As fontes mostram essa união de forma fantástica, a mente focada na inserção ética na sociedade e as mãos operando a transformação prática. É literalmente o casamento perfeito entre pensar e agir. Mas olha, essa mudança de mentalidade e método exige uma evolução de comportamento. É tipo passar de fase num jogo. A gente está falando da passagem da heteronomia para a autonomia moral. Na fase 1, a heteronomia, as pessoas agem por medo de tomar bronca, ou só para agradar quem está no comando, como se tivessem cordas de marionete controlando tudo. O verdadeiro protagonismo vai lá e corta essas cordas. Ele te obriga a chegar na fase 2, a autonomia moral. Isso significa assumir o volante da própria mente e agir com ética. É fazer o certo simplesmente porque é o certo a se fazer, mesmo quando não tem absolutamente ninguém olhando. É construir aquele escudo invisível do caráter, sabe? Seguindo em frente, vamos falar sobre os espaços de participação na escola. Agora que a gente já sacou a mentalidade, a fórmula e a autonomia, fica a dúvida.
onde é que a gente testa tudo isso? Porque teoria sem campo de provas não rola. E é aí que o próprio ambiente escolar entra em cena. A escola deixa de ser só um prédio com lousas e cadeiras e vira um baita simulador da vida em sociedade. A planta física vira um mapa estratégico de espaços de poder. Não são só salas vazias, são oportunidades reais. O Grêmio Estudantil, por exemplo, é a arena da representação política e cultural rolando solta. As assembleias de turma naqueles auditórios ou no pátio são o coração da decisão coletiva, onde a galera cria as regras do jogo e resolve os atritos. E, lógico, as salas de tutoria, que são o laboratório principal de planejamento. E dando um zoom nesse laboratório da tutoria, os textos explicam que não é um lugar para sentar, cruzar os braços e só ouvir de forma passiva, nada disso. É um espaço totalmente desenhado para a ação. Lá, a escuta ativa é o ponto de partida para transformar os interesses reais dos estudantes em projetos. Depois, a resolução de conflitos entra em cena, pegando aquelas tretas do dia a dia e transformando em soluções para o grupo todo. E para fechar, é o berço para a criação prática. É um espaço super seguro para testar ideias, errar sem medo e construir soluções em parceria. E isso nos leva à próxima etapa: evolução. Os superpoderes socioemocionais. Participar ativamente de todos esses espaços traz uma recompensa gigantesca, porque construir projetos, debater no Grêmio e mediar conflitos na tutoria traz um retorno pessoal absurdo. Os dados comprovam que agir como protagonista constrói inteligência emocional para a vida toda. O material lista 4 benefícios que são verdadeiros superpoderes socioemocionais. A autoconfiança vai lá em cima quando a gente percebe que dá conta de resolver desafios. O foco fica afiado pela necessidade de gerenciar o tempo nos projetos. A resiliência é forjada na marra, aprendendo a lidar com frustrações nas assembleias, e a empatia ganha um espaço enorme pela capacidade de colaborar e escutar todo mundo. Gente, essas são habilidades inegociáveis para qualquer tipo de sucesso hoje em dia. Chegamos então numa parte crucial: a bússola do futuro, o projeto de vida. Com todos esses superpoderes na mochila, a jornada atinge um ponto-chave. É a hora de olhar para o objetivo final de toda essa estrutura. E as fontes são super diretas. Essa história de estudar só para passar em prova ficou no passado. O propósito real agora é ganhar ferramentas para construir a própria identidade. E é aí que brilha o projeto de vida. Ele é o que dá sentido ao esforço diário. Funciona como uma bússola mesmo, pegando todo aquele conhecimento técnico lá da lousa e conectando direto com os maiores sonhos e objetivos de futuro de cada estudante. E olha que legal, essa bússola não aponta para uma direção só. Ela equilibra 3 dimensões fundamentais da nossa identidade. A primeira é a dimensão pessoal, que é aquele mergulho interno de autoconhecimento, descobrindo talentos e firmando os valores éticos. A segunda é a dimensão social, que abraça o nosso papel como cidadãos, fazendo a gente pensar no impacto que quer causar na comunidade. E a terceira é a dimensão profissional, voltada para explorar carreiras e planejar o mundo do trabalho. Como os textos reforçam bem, o projeto de vida não é um simples teste vocacional, é a construção por inteiro e complexa de quem a gente realmente é. E vamos combinar que isso tudo não fica preso dentro dos muros e portões da escola, né? Esse poder de autoria vai direto para as redes e para o mundo afora. As fontes trazem o conceito super atual de letramento midiático. Basicamente, é o protagonismo aplicado no mundo digital, produzindo informação com muita responsabilidade e ética na internet. E conectado a isso vem a cidadania global, que é a clareza de que aquela ação pequenininha, local, está intimamente ligada aos grandes desafios do planeta. Agir localmente com a mentalidade forjada na escola tem um impacto em escala global impressionante. Para fechar nossa análise de hoje, o material deixa no ar uma reflexão que é, na verdade, um empurrãozinho prático. A gente já mapeou a teoria, a fórmula, os métodos e os espaços. Mas o roteiro escolar e da vida continua com várias páginas em branco, só esperando apuração. A pergunta central que não quer calar é a seguinte: na próxima oportunidade que surgir, seja na aula de tutoria ou ali no convívio do dia a dia, qual vai ser a primeira atitude clara de protagonismo a ser tomada? A caneta está ali, disponível. É hora de escrever a própria história. Esperamos que este guia tenha trazido bons insights para essa jornada de descobertas. Um abraço enorme e até a nossa próxima análise.